Bem, pessoal, hoje nós vamos ver aí o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Que tem como a sigla aí TEPT, tá? Ele entra nos transtornos de ansiedade, assim como TOC, que nós vimos ontem, tá? Ele é considerado um transtorno de ansiedade. Então, o TEPT, ele é um transtorno ocasionado por algum trauma, tá? Seja esse trauma físico, seja esse trauma natural, né? Quando eu digo físico, seja um trauma planejado ou seja um trauma natural, né? Por exemplo, quem mora nesses países, né, onde tem terremotos, maremotos, tá? Então, eles podem desenvolver o TEP, né, por ações naturais, né? A própria natureza traz esses traumas para a pessoa, né? E daí ela vai desenvolver, ela pode desenvolver o TEP, tá? E por planejados, né? Como, por exemplo, um assalto, ou não planejados, um acidente automobilístico, tá? Também a pessoa pode desenvolver a TEP, tá? O TEP, ok? Então, o indivíduo deve ter vivenciado, testemunhado ou se deparado, de alguma outra maneira, com um evento que envolva morte real ou ameaça, assalto, tentativa de sequestro, lesão grave, abuso sexual, desastres naturais, homens na guerra, tá? Então, é tudo aquilo, né, que nós passamos, que nos traz trauma psicológico, que nos traz um sofrimento psicológico, do qual nós sozinhos não conseguimos nos livrarmos desse pensamento, tá? Nossa mente não está conseguindo, né? Ou, como a gente já falou, né, ela passa um certo tempo a levar essas informações que nos causam sofrimento para o inconsciente, certo? Então, assim, muitas pessoas, né, elas não conseguem voltar a ter uma vida normal devido a esses, esses traumas que ela passou. Ou ela não consegue voltar ao local, está numa situação em que isso lhe traga reflexos do trauma que ela passou, tá? Talvez, né, as pessoas que passam por esse período natural, por esses traumas naturais, tá? Eles já temem, né, isso aí dia a dia, tá? Então, houve uma mudança climática, né, e essa mudança já pode vir a ocasionar aí terremotos e maremotos, tá? Então, o período de ansiedade, ele já, né, já fica uma constância na pessoa que sofre, né, desses traumas naturais, tá? Então, veja que a pessoa, o paciente com transtorno pós-traumático, ele está sempre em ansiedade, ele está sempre apresentando atenção, tá? Ele está sempre com ansiedade patológica. Algumas pessoas sofreram algum trauma, tá? E esse trauma, ele foi para o inconsciente. Daí a pessoa não sabe, não lembra, não sofre com esse trauma. Anos depois, a pessoa vivencia algo que a faz sofrer. E daí ela não, como é que eu posso dizer? Ela não consegue viver com essa situação.
mas ela também não sabe o porquê de não conseguir viver nessa situação. Aí é aquilo que eu falei para vocês, né? É a questão da hipnose. A gente busca no inconsciente para saber a causa do trauma dessa pessoa atualmente, tá? Então, o TEP, ele traz isso, certo? Os traumas que nós vivemos, tá? Que a nossa própria mente nos ajuda a levar para o inconsciente, ok? E tem pessoas que não conseguem levar isso para o inconsciente. E elas ficam vivenciando isso a todo momento, tá? Então, essas pessoas, elas estão desenvolvendo o transtorno pós-traumático. Elas desenvolvem o transtorno pós-traumático. E isso traz uma série de sintomas para elas. Nós vamos ver esses sintomas, tá? E daí ela não tem mais condições de ter a sua vida normal, de viver no seu cotidiano, tá? Então, o TEP ele é causado pela exposição a eventos traumáticos que podem acontecer por vivência direta, tá? A pessoa vivenciou o assalto, né? A pessoa vivenciou a violência sexual, a pessoa vivenciou o terremoto, tá? Testemunhando-se o evento acontecer com outra pessoa, né? Então, não aconteceu comigo, mas eu presenciei o assalto para com aquela pessoa, tá? Eu presenciei a violência sexual, tá? Tem certas coisas, pessoal, que acontecem, né, com a gente, que a gente vê e aquilo fica na nossa mente, tá? Aí vem a junção, né, daqueles determinantes que nós vimos, né? A questão ambiental, a nossa própria questão psicológica, a nossa questão genética, hereditária, e fazem com que se junte a isso que a gente viveu, se junte a isso que a gente testemunhou e desenvolva nesta pessoa um transtorno pós-traumático que ela vivenciou após um trauma. Só que tem pessoas, né, que vivenciam ou veem, né, testemunham situações que elas passam um período, certo? De tristeza, passam um período pensativos no que aconteceu e elas conseguem sair desse sofrimento psíquico, tá? Então, veja, não são todas as pessoas que desenvolvem um transtorno pós-traumático, de estresse pós-traumático, tá? Entra aí a questão do fator predisponente. Esse fator predisponente é o fator causador de se desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Tem pessoas que desenvolvem e tem pessoas que não desenvolvem o estresse pós-traumático após ter passado por um trauma, certo? O que é que vai dizer que vai desenvolver o trauma ou não vai desenvolver o trauma? É a própria situação psíquica da pessoa. É a reação na qual a pessoa que vivenciou, a pessoa que testemunhou, tá? A pessoa que foi exposta vai, como é que eu posso falar? Ter esse enfrentamento, ter essa reação, certo? Tomando-se conhecimento de trauma violento ou acidente que aconteceu com um amigo próximo ou parente, né? A pessoa ela também pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático quando ela sabe da violência que aconteceu com determinado parente, com determinado vizinho, com determinado amigo, tá? E sendo exposto de forma repetida ou extrema a elementos aversivos de um evento traumático, um profissional de salvamento coletando partes de corpos de vítimas, né? Então,
A constância nessa situação traumática também pode levar a pessoa a desenvolver o TEP, certo? Então, assim, em suma, quais são os fatores causadores do transtorno de estresse pós-traumático? O que a pessoa vivencia diretamente, um assalto, um acidente, um desastre natural, a pessoa que foi testemunha, tá? Quando a gente sabe que um vizinho, um amigo, um parente sofreu algo e a exposição repetida à mesma situação, tá? Por exemplo, quem viveu na guerra, né, e tinha repetidamente a mesma situação todos os dias, né, em todos os momentos, tá? Então, juntando essas exposições, tá, com estresse que nós temos, com a questão do ambiente, com a questão genética, que já é um fator predisponente, juntando o nosso psicológico, tá, a nossa reação a determinada situação, então a pessoa ela pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Deu para entender o que eu quis dizer para vocês? E daí nós vamos para os sintomas, tá? Nos sintomas, nós temos aí um grupo de sintomas que a pessoa, né, vai apresentar para que seja diagnosticado, para que seja comprovado a questão de ele estar desenvolvendo um TEP. Então, os sintomas, né, que o paciente ele vai sentir, ele vai reviver a situação, né, que é o flashback. Ele vai ficar vivenciando essa mesma situação a todo momento, por muito tempo, tá? Nesse tempo, ele vai precisar fazer psicoterapia, tá? Que é a primeira linha do tratamento, tá? É a psicoterapia. Depois insere-se o esquema medicamentoso, tá? Vem também a evitação, tá? O que é a evitação? É o paciente não querer lembrar, né? Lembra que eu falei para vocês? Quando a gente ajuda nossa mente, né? Nossa consciência a levar os pensamentos que nos fazem sofrer para o inconsciente, né? É quando o pensamento vem à nossa mente, a gente vai buscar outras coisas para ocupar a nossa mente, para que a gente não venha a pensar no que nos causa o sofrimento, tá? Então, a evitação é um sintoma, ok? Alterações negativas em cognições e no humor, ele tem dificuldade de memória, sentir-se distanciado, crenças negativas e persistentes. O que é que isso quer dizer? A todo momento, ele vai achar que ele vai viver o trauma, tá? Se foi um acidente automobilístico, ele evita entrar no carro. Mas a todo momento que ele entra, ele vai ter esses pensamentos negativos. Foi um desastre natural, um terremoto. Então, todo barulho, né, que for parecido com um terremoto, ele já vai, né, ter esses pensamentos negativos. Tá? Foi uma violência sexual. Então, essa pessoa vai ter uma esquiva com relação ao toque em todo o seu corpo. Né? Isso aí nós vamos ver em distúrbios sexuais. Tá? Então, tudo que for som, visão, né, que fizer tudo que parecer com o trauma, com aquilo, com a cena, com a pessoa, tá? Ele vai desenvolver esses pensamentos negativos, que tudo vai acontecer novamente, tá? A hiperexcitação, tá? Ele evita o contato, ele evita
pessoas, tá? E daí vem o sintoma de estar revivendo a situação, certo? Vamos ver bem direitinho. Então, memórias do trauma podem inundar a consciência repetidas vezes, sem aviso, parecendo vir do nada, sem fatores desencadeantes ou gatilhos, estímulos de medo que as provoquem. Também podem ocorrer recordações intrusivas durante o sono, na forma de pesadelos relacionados aos temas em questão. Diante de gatilhos ao evento traumático real ou simbólico, as pessoas podem apresentar reações psicológicas intensas, pavor, aversão, depressão e ou respostas fisiológicas, taquicardia e sudorese. Tá? Então, pessoal, reviver a situação, vai já, reviver a situação faz com que, né, a pessoa fique sempre pensando nessa situação, sempre pensando o seu trauma, sempre revivendo o seu trauma. Quando ela está revivendo o seu trauma, ela está apresentando uma crise de ansiedade extrema, o que o corpo vai responder, né, através da taquicardia, através da sudorese, através da dispneia, tá? Através de tremores. Outra situação, tá, é que ela vai começar a se isolar, porque ela vai ter medo de pessoas, ela vai ter medo, né, de tudo o que faça lembrar da situação traumática, tá? Pode falar, Wellington. Esse assunto é tão importante e eu lembro muito do ano passado, eu fiz um curso de atendimento pré-hospitalar e estava no momento saindo uma atualização da América Rest, que era o último elo, que eram 5 elos na cadeia de sobrevivência, e o último elo, que foi o sexto que foi adicionado, era justamente sobre isso. Ele trata dessa questão do estresse pós-traumático, em que tanto o paciente ele precisa ser assistido após a parada cardiorrespiratória por psicólogo, por psiquiatra, tanto quanto o socorrista que também atendeu. E aí, sempre que um socorrista atende uma parada cardiorrespiratória, pode haver essa necessidade dele fazer essa reabilitação por conta do estresse pós-traumático, que hoje é o sexto elo da cadeia de sobrevivência. Pois é. Justamente por quê? Porque ele vive, né? Ele vivencia isso, né, frequentemente, tá? Então, a angústia que dá você, né, ter que trazer, né, fazer os mecanismos para ajudar essa pessoa, né, a voltar, tá? Então, é tudo aquilo que nós, dentro da profissão, né, como o Elton está falando aí, que a gente vivencia aquilo cotidianamente, né, e isso nos traz, né, é o acúmulo, né, dos fatores estressores que a gente precisa naquele momento, a ansiedade que a gente vivencia naquele momento, que vai aí nos trazendo determinados traumas. Uma certa vez nós estávamos com um senhor, né, que ele é daqui de Lavra, só que ele morava em Fortaleza e lá ele trabalhava nos Correios, né? E ele estava sendo acompanhado pela psicóloga, porque esse era o terceiro assalto que ele sofria lá nos Correios, né? Então, assim, para ele, né, esse último foi mais traumático, porque ele passou 24 horas com a arma na cabeça, né? Então, ele não conseguiu mais voltar ao seu trabalho, tá? Ele pediu afastamento do trabalho, tá? E voltou aqui, porque para ele, né, o interior é menos violento, tá? Então, assim, são coisas que a gente está se
expõe, né, está exposto diante do nosso trabalho, né, que isso, a exposição sucessivas vezes, né, faz com que a gente, né, tenha esse fator estressante, né, e desenvolva realmente o TEP, né? Como o exemplo aí que o Wellington falou, né, a questão, né, de estar lá tendo que salvar a vida do paciente, certo? A questão da evitação, pessoal. Refletem a tentativa de se distanciar física e psicologicamente do trauma. O indivíduo pode evitar pensamentos e sentimentos relacionados ao trauma, bem como situações e eventos que o lembrem, ou pode acabar se esquecendo de aspectos importantes do trauma. É aquele que a gente, né, falou quando vimos memória, que eu falei há pouco para vocês, né? É a questão de a pessoa, né, evitar pensar naquilo que traz o sofrimento, tá? E a nossa consciência, né, sabiamente, ela vai tentando levar essas informações para o inconsciente, tá? Mas aí tem umas situações, né, que a gente não consegue levar isso para o inconsciente. Por quê? Porque a gente vivencia isso quase que todo dia, né? Entra aí, né, esse exemplo que o Wellington falou, tá? Ele está vivenciando isso quase todos os dias, tá? Então, como é que ele vai conseguir colocar, né, esse trauma para o inconsciente, né? As pessoas que viveram na guerra, como é que elas tinham tempo de levar essas informações para o inconsciente? Porque a todo instante eles estavam lá presenciando bombas, pessoas mortas, pessoas mutiladas, certo? Então, não dá tempo dessas imagens, né, desses traumas chegarem no inconsciente, certo? Porque eles já estão vivenciando novamente, tá? Quando a gente sofre um trauma, que a gente não mais precise vivenciá-lo, né, como, por exemplo, um acidente automobilístico, né? Não é todo dia que a gente vai sofrer um acidente automobilístico, graças a Deus, né? Mas quando a gente sofre, tá? Então, dá tempo, né, as nossas informações, o que traz sofrimento, ir para o inconsciente, tá? E a gente acabar não mais sofrendo com esse sofrimento, com esse pensamento, tá? Só que nesse meio a gente pode acabar desenvolvendo aí, né, o transtorno. Por quê? Porque a nossa ansiedade, né, o nosso grau de ansiedade foi tanto que que a gente não consegue mais fazer nossas atividades, a gente não consegue mais viver nosso cotidiano, tá? E, pessoal, também tem a questão, né, de nós não nós nos distanciarmos do objeto, né? Então, por exemplo, né, o profissional lá do correio, ele se afastou do emprego, né? Porque o fato, né, como ele mesmo relatou, né, o fato de ele ir chegar na calçada, né, já trazia todo o cenário, né, tudo que ele viveu na mente, tá? E ele não conseguia adentrar no serviço, tá? Então, a questão das pessoas que sofreram violência sexual, né, o estupro, muitas vezes elas não conseguem ter uma relação sexual com outra pessoa, muitas vezes elas não conseguem nem ser tocadas, tá? E há realmente uma evitação do contato físico, ok? As pessoas, né, que vivem nessa constância devido ao seu trabalho. Então, muitas vezes elas têm que abandonar o trabalho porque elas não conseguem mais passar por essa mesma situação todos os dias. Tá? Então, esse aí é o sintoma de evitação. As alterações cognitivas e do humor. São crenças negativas sobre si mesmo,
sobre os outros ou a vida em geral. Exemplo, nunca vou ter um relacionamento normal. Nenhum lugar é 100% seguro. Podem ter percepções distorcidas, muitas vezes autorresponsabilização sobre as reações do trauma ou suas consequências. Tá? Então, essas alterações cognitivas e do humor fazem com que muitos pacientes que sofreram esses traumas, né, eles se isolem, eles não queiram contato de maneira nenhuma, né, de nenhuma forma, é o contato com aquilo em que ele vivenciou, né? Seja o local, seja um objeto, sejam pessoas, tá? Ele não vai mais se sentir confortável naquele local, não vai se sentir mais confortável com aquela pessoa, com algo que lembre aquela pessoa, tá? As pessoas que sofreram violência sexual, né, as mulheres, tá? Muitas vezes elas não conseguem se relacionar com nenhum outro homem devido ao trauma que sofreram, tá? Pessoas que sofreram assalto, elas não vão conseguir muitas vezes sair de casa, tá? Elas vão se isolar, tá? Além, pessoal, do que a consciência distorce, né? Por muitas vezes, quando o paciente sofreu um acidente automobilístico e daí ela vê até um carro na televisão, ela já vai distorcer aquela visão, ela já vai distorcer aquela percepção e ela já está vendo o carro capotando, tá? Ela escuta qualquer barulho, mas ela já está sentindo que, né, o chão está tremendo, as coisas estão tremendo e já estão caindo. Então, além, né, do que a consciência sofre, a consciência ela também vai criar, né? Que aí entra a questão das alucinações. Que o paciente com TEP, ele pode vir a desenvolver uma esquizofrenia devido à presença constante dessas alucinações, tá? Então, veja que o paciente que sofreu esse trauma, tá? Ele deve ser trabalhado, ele deve buscar ajuda, né? Nós vamos ver mais na frente com a psicoterapia, tá? Por quê? Porque realmente ele tende a desenvolver, ele tem uma tendência maior a desenvolver outros traumas, outros transtornos, né? Outros transtornos, como depressão, como esquizofrenia, tá? A hiperexcitação. A pessoa pode estar em um estado constante de luta ou fuga. Nesse estado de alerta, a pessoa fica preparada para reagir a novas ameaças de perigo, mesmo em situações relativamente seguras. Nesse estado, a pessoa gasta muita energia examinando o ambiente em busca de perigo. Ela provavelmente terá transtornos de sono, menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados, tá? Então, é aquela pessoa, né, que vai estar sempre alerta com relação ao ambiente, tá? Ela, dentro dessa hiperexcitação, ela também vai estar com hipervigília, tá? Ela vai estar com sua atenção voltada para determinado local, para determinada situação. Porque ela tem que sempre, né, se defender. Por isso que ela está atenta a tudo. Então, a questão do sono, né, vai ser perturbada. Por muitos dias aí, né, ela não vai conseguir dormir, tá? Ou vai ter pouco período de sono. Por quê? Porque a consciência dela está alerta, tá? A consciência dela não vai relaxar. Por que a consciência não vai relaxar? Porque o cérebro não vai relaxar. Porque ela está em constante ansiedade.
Por isso, né, que o transtorno de estresse pós-traumático, ele entra nos transtornos de ansiedade, porque todo o trauma que essa pessoa viveu entra aí, né, desenvolve aí a ansiedade, tá? Então, ela vai estar sempre com essas tensões musculares, a musculatura sempre tensa, a musculatura sempre dolorida, a ansiedade dela, né, vai desenvolver, vai mostrar os sintomas físicos, né, taquicardia, sudorese, dispneia, então ela vai estar sempre ofegante, tá? E não vai conseguir dormir ou vai ter períodos curtos de sono, por mais a mente dela não para, tá? Daí ela vai ter pesadelos com relação, né, ao trauma. Menos concentração, irritabilidade e sustos exagerados é devido à própria ansiedade, tá? Ao próprio estado de ansiedade que vai fazer com que essa pessoa se irrite facilmente, né? Tenha crises de grito, de bater, tá? Bater nas coisas, bater nas pessoas, de fuga, no sentido de evitar as pessoas, de fugir dos ambientes, tá? E aí o isolamento. Aí nós temos o diagnóstico, tá? O diagnóstico é clínico. A pessoa, ela vai relatar tudo o que ela está vivenciando. Devido à intensidade de tudo que ela relata, vai se diagnosticar o TEP, tá? Porque tem pessoas que passam pelos traumas, mesmo que esses traumas sejam violentos e a pessoa, né, passe um bom tempo nessa situação, tá? Mas isso vai ser visto como um sofrimento psíquico. Devido à intensidade, né, e à constância desses sintomas, aí vai ser diagnosticado com TEP. Então, eventos estressores, vivenciar diretamente, testemunhar, saber de um amigo e ser exposto de forma repetitiva, né, a esses eventos estressantes, pode ser um critério diagnóstico. Tá? A forma como a pessoa vai desenvolver diariamente isso, é o que vai fechar esse diagnóstico ou não. Tá? Eu vivenciei, passei uns 6 meses, né, sofrendo, mas com a ajuda da psicoterapia, tá? Eu estou conseguindo passar alguns dias, algumas horas de melhora, tá? Passar alguns dias, algumas horas bem, tá? Então, aí já possa ser um fator que descarte a possibilidade de um TEP, e seja apenas sofrimento psíquico. A revivências, lembranças intrusivas, recorrentes e involuntárias, sonhos angustiantes, né? Como eu falei para vocês, o cérebro ele não vai parar, ele vai estar em constante ansiedade, daí a pessoa vai ter esses pesadelos, né? Reações dissociativas de flashback, no sentido de que ela já está criando determinadas situações no que ela vivenciou, tá? Aí já pode ser o início das alucinações. Sofrimento psicológico intenso ou prolongado, que é a ansiedade, e reações fisiológicas, espineia, taquicardia, tremores, sudorese. Dentro da evitação, o que é que nós temos como diagnóstico? Evitação ou esforço para evitar recordações, pensamentos ou sentimentos angustiantes, tá? Ela apresenta esse esforço, ela não apresenta esse esforço, ela está sempre lembrando e não consegue evitar. Evitação ou esforço para evitar lembranças extremas, pessoas, lugares e conversas. Ela não quer ver nenhum carro, ela não quer ver nenhum homem, tá?
ela não quer ver o local que lembre, ela não quer ver o nome do local, tá? Isso aí já entra como um fator diagnóstico, né? Um fator que pode levar ao transtorno de estresse pós-traumático. Alterações negativas na cognição e no humor. Incapacidade de recordar aspectos importantes. Crença e expectativas negativas a respeito de si mesmo, tá? Que é quando ela se auto-julga que não vai conseguir se livrar desses pensamentos, tá? E daí, pessoal, ela muitas vezes não ajuda a evitar esses pensamentos, tá? Cognições distorcidas, culpa os outros e a si mesma, tá? A irritabilidade, né, faz com que ela venha a culpar as outras pessoas pelo que ela está passando. E daí ela fica buscando elos, tá? Ligações com relação à pessoa, ao trauma, tá? Então, talvez ele tivesse lá no trabalho, lá nos Correios, e daí ele culpa a mãe por não ter dado oportunidade para ele estar em outro ambiente, para ele estar em outro trabalho. Então, ele fica buscando, né, pessoas para, tipo assim, dividir a culpa, tá? Que não é culpa, né? Quem é que é culpado em sofrer um assalto? Ninguém é culpado em sofrer um assalto, né? Mas ele fica buscando, a mente, né, fica buscando determinadas, né, elos, né, para como se ela quisesse, a própria mente quisesse dividir, né, a culpa por essa pessoa estar passando este trauma. Estado emocional negativo persistente, né, são sempre pensamentos negativos, que tudo vai acontecer novamente, eu não vou mais conseguir viver, eu não vou mais conseguir sair de casa, tá? Eu não vou mais ter minha vida, né, tudo relacionado, né, ao trauma de forma negativa, tudo relacionado a uma expectativa de vida com pensamentos negativos, de forma negativa, tá? Interesse e participação negativas, né? Isso aí entra a questão do tratamento. Muitas vezes eles não querem buscar o tratamento, tá? Principalmente, né, nós temos aí um tipo de psicoterapia, que é a psicoterapia, tá, do enfrentamento, que é onde o paciente ele vai ao local, que é onde ele vai enfrentar a situação, tá? E daí ele não vai, ele desiste da psicoterapia. Sentimentos de distanciamento dos outros e incapacidade de sentir emoções positivas, né? Então, tudo que ele pensa é de forma negativa, tudo que ele sente é de forma negativa, e daí ele não consegue trabalhar o seu emocional. Alterações marcantes na excitação e na reatividade. Comportamento irritadiço ou surto de raiva, né? Que entra aí a questão, quero culpar alguém, né? Vamos dividir, né, o que eu estou passando. Comportamento imprudente e destrutivo, tá? Muitas vezes aí, pessoal, entra até a questão da tentativa do suicídio, tá? A questão de destruir a própria vida. Hipervigilância, né, como eu falei para vocês, hipervigília, ela está concentrada em um local, tá? Problemas de concentração e perturbação do sono. A mente não para, tá? A mente está sempre vivenciando aquilo que ela viveu, né? Aquilo, o trauma, tá? E daí, mesmo com os períodos curtos de sono que esse paciente vai conseguir, mas
né, ele vai ter os pesadelos, né, os sonhos ruins, tá? E vai despertar por causa desses sonhos. A questão da perturbação dura mais de um mês, tá? Pessoal, aí vocês, né, podem imaginar. Mas não dura muito mais? Sim, dura muito mais, tá? Isso, né, vai depender de como a pessoa vai enfrentar essa situação, tá? Tem pessoas que duram quase um ano, né, essas perturbações constantes, certo? Quando a literatura ela fala dura mais de um mês, né, é realmente a questão de ir, né, algumas partes do que vivenciou, do trauma, indo para o inconsciente, tá? Mas aí, né, isso vai também depender da ajuda que essa pessoa tenha, se ela começar a fazer psicoterapia, se ela começar a fazer uso de algumas medicações, se necessário, tá? Mas o trauma, né, ele perdura por muito tempo, né? Até o sofrimento psíquico, né, sem ser um transtorno de estresse pós-traumático, né, o sofrimento, aquela imagem que a gente presenciou, né? Imagine nós, né? Normais que não temos o teto. Mas imagine se a gente vivencia algo, vê algo acontecendo com aquela outra pessoa, né? A gente fica imaginando, né, isso aí por muitos dias na nossa mente, né? Uma vez eu estava lá, quando eu morava em Campina Grande, né, fazendo faculdade, então eu fui lá para aqueles carnavais fora de época, né? E eu estava lá e eu presenciei, né, um grupo de rapazes, né, espancando um menino. Minha gente, ó, eu fiquei com aquilo tanto tempo na minha mente, né, e daí eu acho que só não mataram, creio eu que não mataram, né, porque a polícia chegou, mas assim, eu ficava imaginando aquela violência, aquele menino sendo espancado, né, então eu fiquei com essa imagem na mente por muito tempo, tá? Imagine aquela pessoa, né, que conhece aquele menino e viu, né, isso aí, né, é um parente, imagine você sofrer isso, tá? E daí, né, juntamente com o psicológico, né, que a pessoa vai ter no momento do trauma, poder ou não desenvolver aí o transtorno de estresse pós-traumático. Causa sofrimento clinicamente significativo e prejuízo social, profissional em outras áreas, né? Aquela pessoa ela não vai mais conseguir viver socialmente, aquela pessoa não vai mais conseguir voltar ao seu ambiente de trabalho, tá? Ela vai começar realmente a se isolar, até as pessoas dentro de casa, ela não quer mais, né, determinadas relações, determinados convívios. E perturbação não se deve a efeitos fisiológicos ou de substâncias, né? Vem aí a questão de perturbação mental, tá? Não a questão dos tremores, a questão das sudoreses, tá? A pessoa, ela se vê mentalmente perturbada, tá? Com aquele trauma, com aquelas imagens, com aquelas cenas, com aqueles flashbacks. E o tratamento pessoal, né? Como a gente já tinha falado, o tratamento de primeira linha são as psicoterapias, tá? Casos mais graves, casos, né, o psicoterapeuta ou a psicóloga veja a necessidade, encaminha para o psiquiatra, e daí o psiquiatra entra no tratamento medicamentoso, que são os ansiolíticos, que vão ajudar a amenizar, né, as crises de ansiedade, no caso, vai relaxar a mente, vai relaxar a musculatura, que isso são os efeitos dos ansiolíticos, né, vai induzir mais o sono, fazer com que a pessoa relaxe mais, porque agora ele vai conseguir dormir, tá? E dentro da psicoterapia, pessoal, nós temos a psicoterapia da evitação, tá? O que é a psicoterapia da evitação? É o paciente ir enfrentar a situação em que viveu.
tá? Então, a pessoa, né, lá dos Correios, ela vai começar a chegar em frente aos Correios, tá? Daí, em outro momento, né, ela vai começar a ficar na calçada, tá? Às vezes, a terapia de evitação, ela pode ser, né, feita junto com o terapeuta lá no local. Então, o terapeuta vai junto com ele ficar lá na frente dos Correios. Né? Depois, o terapeuta vai junto com ele ficar na calçada. Outro dia, ele vai ficar sozinho na calçada. Tá? Então, isso vai dependendo de como o terapeuta, né, veja a necessidade desse paciente e ele pode ir junto, tá? Em outros momentos, o paciente vai sozinho. E essa terapia, né, de enfrentamento, ela demanda muito tempo e, assim, não são todos os pacientes que conseguem dar continuidade a esse tipo de terapia, tá? Alguns fogem, alguns realmente desistem desse tipo de terapia porque eles dizem que não vão conseguir, tá? E daí o terapeuta tenta e ele não consegue, tá? Entra, foi um acidente automobilístico, né? Então vamos olhar um carro. Muitas vezes o paciente lá ele não consegue, tá? Um estupro, então, né? Existem, né, diversas maneiras, né? Então vamos olhar fotos de um homem. E muitas vezes o paciente, a mulher, ela não consegue, certo? Então, o primeiro tipo de tratamento não é o medicamentoso, no caso do TEP. O primeiro tipo de tratamento é a psicoterapia, tá? É fazer terapias. Caso o terapeuta veja a necessidade, entra-se no tratamento medicamentoso, tá? E veja que o tratamento medicamentoso, né, é indicado pelo psiquiatra. Então, o psicólogo ou o terapeuta encaminha esse paciente para o psiquiatra, tá? Por que é que eu estou reforçando isso? O psicólogo não medica, tá? Então, porque há mais ou menos uns 2 meses atrás, né, eu vi, né, entrei em contato com um paciente entrou em contato comigo, né, falando que o psicólogo tinha mandado ele tomar determinada medicação. Não. Medicamento, ou psicólogo não medica, tá? Então, ele caminha para o psiquiatra e o psiquiatra faz essa medicação. Ok, pessoal? Tranquilo com relação ao TEP?